E aí, tudo bem com vocês? Vocês vão assistir agora um vídeo do Guerreiro falando sobre ansiedade. É um tempo difícil que a gente está vivendo, mas que a gente precisa estar na presença de Deus. É muito importante que você compartilhe esse vídeo, inscreva no nosso canal, ative o seu sininho, tá bom? É muito bom ter você por aqui. Valeu, obrigado! Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Amém. A palavra do Senhor diz assim: ninguém pode servir a dois... Desculpa, irmão. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis-vos muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado no curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, falar da Tua palavra sempre é um momento desafiador para todos nós, Pai. Mas que o Senhor esteja assim, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos sim receber a Tua palavra e que tudo que nós vamos aprender nessa noite, que nós possamos realmente praticar, Pai. Que o Senhor continue me usando e continua nos abençoando em cada palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo início de ano nós temos projetos, né? Projetos futuros. Naturalmente, esses projetos, nós projetamos nossa vida para o ano, né? 365, 366 dias. Às vezes tem pessoas que projetam a vida dele para 6 meses, né? Alguma coisa, algum objetivo que quer conquistar, então dentro de 6 meses ter essa conquista, ou às vezes 3 meses, né? Uma viagem, alguma coisa assim. Mas vocês observaram que nesses últimos 40 dias, 30 e poucos dias, 40 dias, nós temos aprendido a projetar nossa vida semanalmente. Veio aí, né, essa pandemia e a primeira coisa foi interditar tudo,
todo mundo ficar em casa. Posteriormente, nós tivemos que outro projeto, né? Chama-se decreto, de alguns órgãos públicos funcionarem. Semana seguinte, já veio outro projeto, que foi lojas, comércios se abrirem, e agora o uso da máscara. Então, assim, a nossa vida está sendo projetada, ultimamente, semanalmente. E isso tem trazido para muitas pessoas uma ansiedade muito grande, porque a questão de não saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer na próxima semana, né? Tanto que já está cogitando na próxima semana sair um outro decreto. Então, muitas pessoas ficam com medo, e esse medo traz a ansiedade. A ansiedade ela tem considerado como um mal desta geração. Um dos grandes males que aflige a sociedade atual, independentemente da classe social, do credo religioso ou da faixa etária. Ou seja, as pessoas estão sendo atingidas, crianças, né? Hoje a tecnologia tem ajudado bastante, tanto que olha para você ver, nós estamos hoje projetando as mensagens, né, através da internet. Então a tecnologia ajuda muito, mas ela mal usada, ela tem atrapalhado muitas pessoas, porque nós temos as crianças, adultos hoje têm acostumado com as coisas muito rápido. Quando acessa a alguma coisa, algum documentário, e leva 1 minuto, as pessoas já ficam ansiosas, né? Tem que ser rápido. E isso é levado para o dia a dia. Tudo tem que ser para ontem. Então, este momento que estamos vivendo, de ficar em casa, pois temos que nos reinventar para não cair no tédio. Fazemos tantas coisas, né? E às vezes isso tem trazido muita ansiedade a algumas pessoas. Estudiosos falam que nós estamos recebendo informações dentro de um ano que era para levar 200 anos para a gente ter essas informações. Então as informações estão vindo muito rápido para nós, né? Isso fazendo com que o nosso cérebro acelera, tem um aceleramento aí, e isso faz com que todo o nosso corpo sofre, não tanto corpo físico como espiritual. E aí, meus irmãos, a verdade é que existe uma série de fatores que tem nos levado a ficar cada dia mais ansiosos. E aí eu te pergunto, e como lutar contra esse gigante assustador que tem se acercado a nossa vida? Um gigante que ele age calmamente, mas quando nós percebemos, ele está grandioso. Primeiro, reconhecer que a ansiedade, ela é pecado. Pois quando eu fico ansioso, quando você fica ansioso, você está desobedecendo uma ordem de Deus. Em Mateus 6, 25 ao 34, a ordem é bem clara: não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Então isso não é uma sugestão, é um mandamento de Jesus para a nossa vida. Deus fala para nós que nós não precisamos andar ansiosos, porque Ele está no controle de tudo. O que este texto nos apresenta não é uma sugestão, mas é um mandamento do Senhor Jesus, o qual deve ser obedecido. Em Filipenses 4, 6, Paulo fala para nós, o apóstolo Paulo nos alerta quanto ao pecado da ansiedade. Ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então Paulo reforça o que Jesus tinha falado em Mateus. Médicos, psicólogos têm falado que a ansiedade, ela é natural do ser humano. Todo ser humano tem. Todo ser humano, por natureza, é ansioso.
Mas tem aqueles que sabem controlar e aqueles que não sabem se controlar. Mas nós devemos entender que a ansiedade é um pecado, porque Deus manda para que eu e você não ande ansioso, não vive em ansiedade. Salmo 51, 5 fala que eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. A raiz da palavra ansiedade está ligada ao sofrimento, ou seja, ser uma pessoa ansiosa é também expor ao sofrimento desnecessário. É você querer algo e você não deixar as coisas fluir, as coisas acontecer naturalmente, para que aquilo que você queira seja certificado. Eu sofro antes, então é um sofrimento desnecessário, de até nos levar a duvidar da bondade, da sabedoria e do poder de Deus. Porque quando eu entro com a ansiedade, eu fico ansioso, eu esqueço da ação de Deus na minha vida. Eu esqueço que quem vai realizar tudo aquilo que eu idealizei é Deus, não sou eu. É Deus que vai realizar tudo. Segundo, eu preciso entender o que gera ansiedade. Vocês, meu irmão, vocês sabem o que gera ansiedade? Deixar vocês... Meus irmãos, a ansiedade, ela é gerada pela falta de fé. A nossa fé, ela precisa ser maior do que as nossas emoções. A ansiedade é uma emoção. Então, quanto ela é maior, quer dizer que a minha fé está pequena. Quer dizer que eu estou tomando todo o controle daquele que é meu soberano sobre mim, que é Deus. E eu preciso ter fé. Fé é a certeza daquilo que eu quero. É a certeza daquilo que eu espero. Então, se eu espero algo acontecer, eu tenho certeza disso, eu preciso ter certeza. Eu preciso ter certeza que Deus vai realizar. Estamos vivendo num momento onde pessoas estão... os nossos antepassados, eles acreditavam em Deus, nós passamos a acreditar nos reis, estamos acreditando nos homens. Nós precisamos voltar a confiar em Deus, acreditar nossa vida em Deus. E a falta de fé faz isso, faz eu desacreditar no poder de Deus e acreditar naquilo que é visível, naquilo que eu vejo. E fé não é isso, fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Então, meus irmãos, a ansiedade ela é gerada pela falta de fé. Mas o que gera a falta de fé? A resposta também é muito simples. Nós temos fé, não temos fé, é porque não conhecemos de fato quem é Deus. Quando eu não conheço quem é Deus, eu não conheço o poder dele, a majestade, eu não tenho fé que alguém, que um ser tão supremo pode realizar aquilo que eu desejo. Hoje, muitas das pessoas acreditam no ser humano devido a esse vírus. Mas eu preciso ter a fé de que na hora certa, no momento certo, Deus vai dar sabedoria para o homem para construir uma vacina para combater esse vírus. Mas no momento de Deus, Deus às vezes permite que as coisas aconteçam na minha vida, na sua vida. Se algo está acontecendo na sua vida, é para que nós possamos aprender a confiar nele. Deus permite que as coisas aconteçam para que nós saímos do caminho que nós estávamos levando e voltamos para o caminho certo, para que nós possamos fazer realmente a conversão para o caminho certo. E Deus permite que isso acontece por causa disso, e nós precisamos aprender isso, porque enquanto nós não aprendemos isso, Deus não age.
Então eu preciso conhecer Deus. Quando não conhecemos bem com quem lidamos, não arriscamos. Ou se chegamos a arriscar, ficamos apreensivos, inseguros. Tudo isso resulta em ansiedade, ou seja, medo do que possa acontecer. O medo nos traz a ansiedade, nos traz a frustração. E eu preciso destruir isso. Se você não conhece Deus, você jamais depositará nele toda a sua confiança. Então você precisa conhecer Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, para que eu possa entregar a minha vida nas mãos dele e confiar. Preciso, em meio às tribulações, às dificuldades, às guerras, ter a fé que tudo vai se resolver, pois temos um Deus todo-poderoso que está no controle de tudo. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar, pois tenho que entender que esta é uma luta que não está ao meu alcance. Tem lutas que não estão ao meu alcance. Eu sou muito pequeno para enfrentar uma guerra desta. Mas eu preciso reconhecer que eu sirvo um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, que jamais abandona os teus servos. Meus irmãos, você precisa confiar na grandeza de Deus na sua vida. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa conhecer Deus para que você faça essa confiança, para que você tenha essa confiança. Meus irmãos, quem conhece de fato a Deus sabe que Ele é soberano, rico em amor e jamais vai nos abandonar. E nunca terá prazer em nosso sofrimento. Quem conhece Deus não tem motivo algum para ficar com medo, pois sabe que Ele que controla cada passo e acontecimento na nossa vida. Para Ele nada é desconhecido. Nada que acontece pode surpreender Deus, porque Ele já sabe o que vai acontecer, e antes dele saber que aquilo vai acontecer, antes daquilo acontecer, Ele já tem a solução, Ele já tem a providência. Então Ele deixa as coisas acontecer para que nós possamos aprender a mudar as nossas atitudes e confiar cada vez mais em Deus. E para isso eu preciso ter fé. Quando eu tenho fé, eu não tenho medo do que pode acontecer daqui a pouco, do que pode acontecer amanhã, do que pode acontecer daqui a um ano. Eu não tenho medo, porque eu tenho um Deus todo-poderoso, capaz de mover todo o mundo por mim e por você, para aqueles que são fiéis a Ele. Meus irmãos, Deus é a nossa segurança. Devemos confiar toda a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus e não ficar ansioso, porque Deus está no controle. Deus tem o controle de tudo. Não pensa que o controle está na mão sua, está na mão dos governantes. Não, Deus usa as pessoas para realizar a ação dele. Deus usa as pessoas para trazer a mensagem. Deus usa os profissionais para construir. No caso desse vírus, Deus vai usar o profissional certo, aquele que deixar ser agido por Deus, para construir essa vacina e assim resolver tudo. Mas antes nós precisamos aprender aquilo que Ele quer nos ensinar, porque enquanto nós não aprendemos, enquanto nós não mudar a ação da nossa vida, a maneira que estamos vivendo, em quem estamos acreditando, Deus não vai agir, meus irmãos. Eu preciso ter fé. E a minha fé, escuta isso, meu irmão, a minha fé, ela precisa ser maior do que as minhas emoções. A minha fé precisa ser maior do que o meu medo. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso entregar a minha vida nas mãos dele e deixar ele agir na minha vida. Eu preciso fazer isso. Então não tenha medo. Igual um filho segura na mão do pai para atravessar a rua. Ele segura com toda a confiança.
que vai chegar do outro lado sem nenhum problema acontecido, sem nenhum raladinho. Eu preciso acontecer isso na minha vida, precisa acontecer isso na sua vida, meu irmão. Terceiro, eu preciso exercer o remédio que acaba com a ansiedade. Meus irmãos, a fé é o remédio para a ansiedade, pois a melhor maneira de acabar com a ansiedade é confiar em Deus, na sua provisão. Eu preciso acreditar nas providências de Deus. Esse é o melhor remédio. Não adianta eu ficar sem... Lógico que você precisa ficar sem ler todas as notícias, sem ver televisão em algumas coisas, porque muito você não sabe se é verdade, se é falso. Você precisa fazer a sua parte, mas você precisa confiar na providência de Deus na sua vida. Deus é o nosso Pai, Ele sabe o que temos necessidade. Se perdimos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se perdimos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Lucas 11, 9 ao 13 fala isso para nós. Que tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Mas aquilo que eu necessito, e Deus sabe o que eu necessito. Se eu necessito agora de mais confiança, e se você pedir a Ele, Ele vai te dar. Você está precisando de fé? Deus te dá, meu irmão. Basta você ter um relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele, se ajoelhar, pedir. Faça isso. Meus irmãos, nele nós vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém vivos. Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos sustenta. Se você é ansioso e vive lutando contra esse mal terrível que hoje tem destruído a vida de muitas pessoas, porque a ansiedade, ela é transformada em estresse, e estresse é transformado em depressão. Nós temos perdido tantas pessoas depressivas por falta de fé, porque quando eu tenho fé, a minha emoção, ela vai ser pequena perante a minha fé. As coisas que me faz mal, ela vai ser pequena perante a minha fé. Para isso eu preciso deixar a minha fé crescer. Para que a minha fé cresça, eu preciso ter um relacionamento com Deus, eu preciso ter uma intimidade com Deus, eu preciso conhecer Deus, o poder, sua majestade, sua grandeza. Então faça isso, meu irmão. Faça isso. Irmão, se você está vivendo isso, é hora de tomar algumas atitudes que ajudarão você a vencer esse gigante assustador. Toma essa atitude. Primeira coisa, coloque seus olhos em Cristo. Coloque Cristo como seu alvo, como seu objetivo. Como eu disse no início, nós fazemos vários projetos para alcançar alguns objetivos. E que Cristo esteja dentro desse projeto seu e seja a premissa do seu projeto. Que Cristo, alcançar Jesus Cristo, seja o seu alvo. Faça isso, meu irmão. É preciso reconhecer que Jesus Cristo fez por você. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo, por amor a mim e a você, Ele entregou a sua vida, Ele foi crucificado pelo meu pecado, pelo seu pecado. E eu preciso conhecer isso, eu preciso reconhecer, eu preciso saber disso. Eu preciso reconhecer que Ele é em minha vida, como Ele é, quem Ele é em minha vida, em momentos de crise. Em momentos que eu estou passando crise, quem que é Jesus na sua vida? Quem é Deus na sua vida nos momentos de crises?
ou nos momentos de alegrias também. Quem é Jesus Cristo na sua vida? É o primeiro a ser procurado ou é o último? Preciso fazer isso, eu preciso colocar meus olhos em Cristo. Busque viver um relacionamento com Ele por meio da leitura bíblica. Segundo, mantenha uma vida de oração. A oração é uma intimidade, é onde eu vou falar com Deus e vou ouvi-lo. É onde Ele também vai ouvir as minhas petições, o que está no meu coração. É um relacionamento, é uma intimidade com Deus. Eu preciso manter esse relacionamento. Eu só vou manter esse relacionamento através das orações. Mantenha uma vida de oração. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer o pecado da ansiedade orando. A oração é um momento, lá em Filipenses 4, 5, 6. A oração é um momento de intimidade com Deus, onde possamos escutá-lo, onde Ele pode ouvir as nossas súplicas. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Eu tenho toda a tranquilidade. Quando a minha vida é vivida pela perspectiva de Deus, pelos planos de Deus, por tudo que Deus tem planejado na minha vida, eu tenho paz. Eu tenho tranquilidade. Quando alimentamos os nossos sentimentos com a verdade, é que Deus conhece as nossas necessidades e as supre. Então, a paz de Deus guarda o nosso coração das ações desse pecado tão sutil, porém tão prejudicial à nossa vida física e espiritual. A ansiedade, meus irmãos, ela age na calada. E nós precisamos entender que isso é um pecado. Quando eu deixo a ansiedade agir, quer dizer que eu estou deixando a minha fé ser apagada. E eu preciso fazer ao contrário. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso conhecer a Deus. Quando eu faço isso, eu não tenho essas coisas. Eu não tenho essas doenças. Meus irmãos, aplicando tudo isso que nós estudamos nessa noite, que nós possamos confiar nossas vidas nas mãos de Cristo Jesus, deixando Ele ser o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então confie em Deus, coloca a sua vida nas mãos de Cristo Jesus e deixe Ele ser o Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar. Pai, entregamos agora a nossa vida inteiramente em Tuas mãos, para que o Senhor possa sim cumprir todos os planos que o Senhor idealizou para nós. Pai, eu não sei o que as pessoas estão passando, mas o Senhor sabe. O Senhor me conhece, o Senhor conhece cada um dessas pessoas que estão ouvindo essa transmissão. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. E eu te peço que o Senhor passe a Tua mão agora sobre todos eles. Cuida, Senhor Deus, de cada um. E que o Senhor venha, assim, tranquilizar o coração, a mente de cada um. Que cada um possa ter a paz do Senhor na vida deles. E que eles possam, sim, buscar cada vez mais os Teus caminhos. A Tua proteção. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.